Olá, meninos e meninas. Então, vamos dar continuidade à vírgula, tá? Então, lembrando, né? Primeiro, ideia de soma. A vírgula pode indicar ideia de soma, pode indicar uma explicação, tá? E ela pode indicar um chamamento, né? Que aí a gente vai chamar de vocativo. O emprego dela no vocativo, que é quando chama alguém, né? Bom, e aí... Outro exemplo, outro emprego da vírgula é quando eu quero indicar, isolar algum termo. Deixa eu botar aqui isolar, né? Isolar algum termo que indica uma circunstância. Tá? O autor ele pode querer dar ênfase, né? Aquilo indica alguma circunstância. Que circunstância, né? Poderia ser circunstância de tempo, de modo, tá? Indicando tempo, indicando modo, indicando lugar, tá? E etc. Vou dar um exemplo aqui, mais prático. Indicando circunstância. Olha só. Circunstância de tempo, por exemplo, tá? À noite, fomos todos tomar sorvete. À noite, fomos todos tomar sorvete. Então, aqui eu tenho um termo, né? Esse termo aqui que indica uma circunstância de quê? De tempo, né? Circunstância de tempo. Que tempo? À noite. Que momento, né, do dia? Foi à noite. À noite, fomos todos tomar sorvete. Então, aqui eu, né, utilizo a vírgula para isolar esse termo que indica uma circunstância, tá? À noite, vírgula, fomos todos tomar sorvete, tá? Indicando, por exemplo, deixa eu apagar aqui de novo. Ó. Deixa eu indicar, por exemplo, um modo, né? Ó. Ela entrou sorrindo na sala. Ela entrou sorrindo na sala. Aí o autor vai querer dar ênfase no modo, na maneira como ela estava. Como ela estava? Sorrindo, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar vírgulas, já que esse termo, né, que está indicando uma circunstância de modo, tá? De maneira, vai estar no meio da frase, não no início nem no fim, aí eu intercalo ele, né? Eu utilizo duas vírgulas, uma no início e outra no fim desse termo. Tá? Então, ela entrou sorrindo, então dei ênfase naquilo, né? Eu quis destacar para que o leitor se atente na maneira como ela estava, tá? Então, aqui, ela entrou sorrindo na sala, tá? E na sala também indica uma circunstância, né? Uma circunstância de lugar, tá? Então, aqui eu tenho dois, ó. Essa vírgula aqui também está indicando né? Também está separando aqui. Então, aqui indica uma circunstância de modo e aqui uma circunstância de tempo. Ou de lugar, desculpa. De lugar. Tá bom? Beleza? Certinho? Vou apagar aqui novamente. A vírgula, ela é bem extensa. Tem bastante coisa pra gente lembrar, né? Pra gente gravar. Então, peraí rapidinho. Ela vai... Opa, desculpa aí. Ela vai ser usada também para isolar expressões como isto é. Ó, ela vai isolar. Ser usada para isolar.
expressões como isto é, por exemplo, estão vendo? Isto é, por exemplo, ou melhor, ó, ou melhor. Isto é, por exemplo, ou melhor, ou seja, a saber, e por aí vai, tá? Então, por exemplo, sem dúvida, né, também, ó. Deixa eu usar o exemplo aqui do livrinho. Entregar-lhe os documentos foi sem dúvida o erro, ó. Entregar-lhe os documentos foi, aí eu também dou uma ênfase, né? Foi, vírgula, sem dúvida, ó, expressão também que a gente usa, foi sem dúvida. Tá vendo como é que eu enalteci? Entregar os documentos foi sem dúvida um erro. Tá? Então, nessas expressões aqui, a gente utiliza, né, a vírgula para poder isolar essas expressões e dar uma situação em que eu quiser atribuir uma ênfase, né, aí eu utilizo, tá bom? Então, ela é usada também para isolar o nome de algum lugar, tá? Como assim, professora? A gente utilizou muito quando a gente foi trabalhar com aquele gênero carta. A gente utilizou muito a vírgula. Então, quando eu quero usar, por exemplo, né, ao escrever uma carta, como é que eu escrevo, né, no início da carta? Aí eu coloco lá, né, ou no cabeçalho. Deixa eu botar aqui, isolar o nome de um lugar. Isolar o nome de um lugar anteposto a data, tá? Um lugar anteposto a data. Então, aqui, por exemplo, ó, Itaboraí, vírgula, tá? Ó, a vírgula aqui, ó, 20 de janeiro de 2019. Itaboraí. Então, aqui eu também utilizo a vírgula nesse caso, tá? Então, vamos para outro sinal de pontuação. Então, aí, mais um sinalzinho que a gente vai ver, né? Seguindo aí, é o ponto e vírgula. Que é esse sinalzinho aqui, ó, o ponto e a vírgula. Ponto e a vírgula juntos, né? Bom, o ponto e a vírgula, ele tem basicamente 3 empregos, tá? O primeiro emprego dele, do ponto da vírgula, é quando ele desloca, né, na frase, vamos dizer assim, uma palavra. A palavra sai do seu lugar normal. E aí a gente utiliza o ponto e vírgula. Vou explicar direitinho. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Bom, então aqui nesse exemplo, eu posso separar em 2 partes esse enunciado aqui que eu coloquei. Então aqui, ó, eu tenho: os alunos pretendiam montar um grupo no laboratório de ciências. Aqui eu posso separar esse primeiro enunciado com esse aqui de baixo, ó. O dinheiro arrecadado, entretanto, não foi o suficiente. Ora, o que eu tive aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 enunciados que se juntaram aqui, certo? Bom, o que acontece então, tá? Eu tenho essa palavrinha aqui, entretanto, que vai juntar esses 2, certo? Só que aqui ela está deslocada, essa palavra está deslocada, ela não está na sua posição entre as duas, porque na verdade, onde ela deveria estar? Ela deveria estar aqui, ó.
Os alunos pretendiam montar um grupo no laboratório de ciências. Entretanto, olha onde ela devia estar. Entretanto, o dinheiro arrecadado não foi o suficiente. Ora, mas eu posso mudá-la. Eu posso modificar ela de lugar. Quando eu modifico, né? Aí o que vai acontecer? Esse espaçozinho aqui vai ficar vago. Então, para que eu organize esses dois enunciados, o que eu coloco aqui no meio? O ponto e a vírgula. Ó, ponto e vírgula. Então, vai ficar assim, ó. Os alunos pretendiam montar um grupo no laboratório de ciências. O dinheiro arrecadado, entretanto, não foi o suficiente. Então, aí, quando eu desloco esse termo que eu chamo de conjunção, tá? E ele também vem entre vírgulas, tá vendo? A conjunção, lembra que eu dou ênfase em algumas expressões, lembra que eu falei isso anteriormente sobre a vírgula, né? Dei ênfase nessa expressão aqui também, tá? Entre vírgulas. Quando eu tenho um caso de conjunção deslocada e eu tiver essa lógica aqui de dois enunciados se juntarem, aí eu coloco ponto e vírgula, se a conjunção estiver deslocada na frase, ou seja, se ela não estiver ali servindo de ligação entre as duas, os dois enunciados ali, tá bom? Esse é um dos recursos em que eu utilizo o ponto e vírgula. Vou apagar aqui. Eu também utilizo o ponto e a vírgula para poder, quando eu omito uma expressão. Vou explicar melhor. Ó. No caso, ela vai separar os enunciados. Ela vai separar os enunciados. No caso, quando o segundo for omitido. Quando uma parte do segundo, né? Quando o segundo for omitido. Quando no segundo for omitido uma parte. Ora, professor, esse eu não estou entendendo não, ó. O ponto e vírgula ele vai separar enunciados quando no segundo enunciado for omitido uma parte. Então, por exemplo, vou ter também situações em que eu tenho dois enunciados que vão se juntar. Então, olha só, ó. Vocês anseiam pela violência. Vou botar aqui, ó. Vocês anseiam pela violência. Nós pela paz. Vocês anseiam pela violência, nós pela paz. Então aqui, ó, eu posso separar esse enunciado. Vocês anseiam pela violência e esse enunciado. Então aqui eu tenho dois enunciados, certo? Só que aqui, o que acontece aqui embaixo? Ó, eu tenho, no primeiro, vocês anseiam pela violência e nós o quê? Nós não ansiamos pela violência, nós ansiamos pela paz. Então aqui é como se ele omitisse, para ele não repetir esse termo aqui, ansiar pela paz, ele omitiu o termo ansiar, tá? Então aqui, ó, ele foi omitida, no caso, ele foi retirado do texto, né? Tá escondido, na verdade, esse termo aqui, ó. Nós ansiamos pela paz. Tá escondido esse termo aqui. Então, no caso, quando isso acontece, eu utilizo o ponto e vírgula aqui também. Vocês anseiam pela violência, nós pela paz. Então, eu aqui também separei quando o segundo enunciado eu omiti uma parte. Ok? Beleza?
Então, gente, a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Beijos, tchau!